Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor de Física Davi. Para quem não me conhece, atualmente sou professor de Física no Colégio Savassi, em BH, e professor de Biologia na Escola Estadual Maria Amélia. A aula de hoje, ela tem como tema a Física. Ela é voltada para os alunos do terceiro ano do ensino médio, e hoje a gente vai dar continuidade no tema de associação de resistores, e a gente vai falar hoje sobre associação de resistores em paralelo, ok? Essas aulas estão sendo gravadas devido à pandemia do coronavírus para que meus alunos possam dar continuidade no estudo de vocês. Para quem perdeu ou está navegando pelo YouTube, né, procurando sobre o tema, te convido a acessar o meu canal e assistir a primeira lei de Ohm, um vídeo que é bem importante para que você entenda tanto a associação de resistores em paralelo quanto a associação de resistores em série, que são dois conteúdos bastante complexos que têm as suas características e que a gente aplica bastante a lei de Ohm, tá bom? Tô deixando aí à direita o nome do meu canal no YouTube, Davi Souza Gracinho, professor biofísico. Tô deixando também o meu e-mail, caso você tenha alguma dúvida referente ao conteúdo, quer me mandar algum exercício feito para que eu possa estar corrigindo, né? Você pode me mandar através do e-mail loyoladesouza@gmail.com, e tô deixando o meu Instagram também para que você possa me seguir, tá bom? Então é isso, vamos começar a aula de hoje, associação de resistores em paralelo. Mas antes de começar, eu quero deixar um recado para os meus alunos do Colégio Savassi e da Escola Maria Amélia. A partir de hoje, no portal dos alunos, eu vou estar deixando atividades diárias, seguindo a linha que era o nosso horário presencial. Então, todo dia eu vou postar alguma tarefa para que vocês façam, pode ser desde um exercício do livro ou uma leitura sobre alguma parte do livro didático referente ao conteúdo para poder estar agregando, né, as videoaulas, tá bom? Então façam essas atividades e me respondam com recebido, ok? Então vamos começar a aula de hoje, associação de resistores em paralelo. Então vamos lá, pessoal. Associação em paralelo. O que isso quer dizer? Ligar um resistor em paralelo significa basicamente dividir a mesma fonte de corrente, de modo que a DDP em cada ponto seja conservada. Ou seja, seguindo esse exemplo aí, nós temos dois resistores diferentes, né? Um resistor R1, deixa eu ligar aqui meu lápis. Vou voltar aqui. Isso, deixa eu ligar meu lápis aqui. Um resistor R1 e um resistor R2. Eles estão ligados paralelamente através de uma corrente, mas eles são diferentes. Então a associação de resistores em paralelo, ela faz isso. Ela distribui a corrente de acordo com os seus resistores. Como mostra a figura aí que vocês estão vendo, a intensidade total de corrente do circuito é igual à soma das intensidades medidas sobre cada resistor, ou seja, I vai ser igual a I1 mais I2 mais I3, e no final que vai voltar a ser I, ok? Você pode falar assim: nossa, Davi, deu uma bugada aqui no meu cérebro, eu não entendi nada do que você falou. Então vamos lá, pessoal. Imagina o seguinte. Calma aí que eu só vou pegar meu caderno aqui. Opa. Vamos imaginar o seguinte, pessoal. Essa corrente I aqui, deixa eu pegar meu lápis aqui. Essa corrente I, vamos imaginar que isso é um cano que passa água. O cano I, ele está nesse caminho aqui. Ele vai chegar em certo ponto A e vai distribuir a água da sua casa que vem da caixa para a cozinha, minha caneta, para a cozinha, para o banheiro, para a varanda,
vai distribuir para vários lugares. Depois de cada um passar fazer o seu trajeto, né? Usar água na cozinha, no banheiro, na varanda, no final ele vai voltar para um ponto B, que vai ser o ponto da sua rede de esgoto, por exemplo. Ele vai se unificar, né? E aí vai embora. Então a associação de paralela, pessoal, ela é isso. Esses circuitos estão em paralelos porque a corrente elétrica ela se dividiu. Existem resistores diferentes, como vocês podem ver na figura. A gente tem o resistor R1, o resistor R2 e o resistor R3, entendeu? A corrente, inicialmente no ponto A, ela é única, entendeu? Mas a partir do momento que ela chega no ponto A, ela se divide. Ela vai para o ponto 1, para o ponto 2, para o ponto 3. E a sua intensidade em questão vai mudar. Entendeu? Vocês lembram que na aula de resistores em série, a intensidade ela não mudava. O que mudava era o ADDP, era o valor de U aqui de baixo. Agora, pessoal, o que muda é a intensidade. A DDP ela vai se manter constante, ela vai se manter igual, ok? Pessoal, a minha corrente elétrica eu posso entender como? Vou pegar minha canetinha aqui, ó. E, pegando esse exemplo aqui, vai ser igual ao I1 mais o I2 mais o I3. Como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho o ponto 1, eu tenho o ponto 2 e eu tenho o ponto 3. No final, eles vão voltar a ser 1. Mas aqui foi dividido. A gente dividiu os pontos. I1 mais I2 mais I3, eles vão se unir e vão voltar a ser I. Vai voltar a ser I no final, ok? Deu para entender, pessoal? Deu para pegar aí? Até aí tá de boa? Preciso que vocês entendam bem com calma essa introdução, essa parte, tá bom? Então vamos lá. Outra coisa importante na associação em paralelo é a seguinte. Quem é constante na associação em paralelo é o U. Quem se divide é a corrente I. Isso eu já falei? Isso eu já falei. Então, decorem isso aí para poder ficar craque, tá? R1 e R2, e o R3, eles têm algumas características, pessoal. Eles podem ser iguais ou diferentes, ok? Vamos pegar, na hora que a gente for fazer o exemplo, vocês vão entender melhor o que eu quero dizer agora, mas prestem bem atenção. Se R1 e R2 forem diferentes, aí a corrente que passa em I1 vai ser diferente da corrente que passa em R2. Agora, em I2, desculpa. Agora, se a corrente R1, se a corrente I1 for igual à corrente I2, a resistência deles vão ser iguais, ok? Eles podem ser iguais ou diferentes. Ficou meio confuso, eu vou repetir. R1 e R2 podem ser iguais ou diferentes. Se forem iguais, a corrente I1 e I2 serão iguais. De novo, R1 e R2 podem ser iguais ou diferentes. Se forem iguais, a corrente I1 e I2 também será igual. Aí você me pergunta, Davi, mas é só a I1 e a I2 que podem ser iguais? Não. Se tivesse aqui, por exemplo, uma corrente R4 e ela fosse igual, ela poderia ser igual em todos os pontos, entendeu? Aqui eu estou pegando como exemplo só as duas, mas vamos supor que R1, R2 e R3 são iguais. A corrente que vai passar em I1, em I2 e em I3 também vai ser igual. Agora, se R1 e R2 forem diferentes uma da outra,
a corrente que passa em I1 vai ser diferente da corrente que vai passar em I2, ok? A gente vai entender o cálculo, vai ficar mais claro para vocês na hora que a gente fizer o exercício, que aí vai ficar mais tranquilo, a gente vai fazer com calma, vai repetir, e aí vocês vão ver as diferenças, vão entender na prática como que funciona e vai dar certinho, tá bom? A resistência, pessoal, como o próprio nome diz, ela sempre vai resistir à passagem elétrica. Se a resistência R1 for alta, a corrente 1 e 1 vai ser baixa. Se a resistência R1 for baixa, a corrente que vai passar ali vai ser o quê? Vai ser mais alta. Por quê? A resistência está lá falando para os elétrons, ó, você não vai passar aqui não. E aí o elétron está lá falando, eu vou passar sim, eu vou passar. Se a resistência for fraca e a corrente for alta, o elétron vai passar sem muita dificuldade. Agora vamos pensar numa barreira de resistência bem forte, falando assim, elétrons, vocês não vão passar aqui de jeito nenhum, R1, aqui é a resistência R1, que a gente é forte e tal. Tem uma resistência grande, a intensidade 1 vai passar de uma forma diferente. Então, cada um vai ter as suas características. Deu para pegar? Espero que sim. Sempre lembrar, resistência resiste, oferece oposição a passagens de elétrons, ok? Para a gente poder calcular, pessoal, todo esse circuito, né, todas essas ações que acontecem, a gente sempre vai utilizar a lei de Ohm. Igual eu falei, para quem perdeu, quem não assistiu ainda a lei de Ohm, ou se você esqueceu, vai no meu canal, reassista a aula de lei de Ohm, porque ela é amplamente utilizada nesse momento, nessa aplicação. Tanto em resistores em série, quanto em resistores em paralelo. A gente viu na aula passada como que a gente utiliza bastante a lei de Ohm, que é U é igual a R vezes I. Entendeu? A gente vai utilizar essa fórmula amplamente. E aí vocês vão entender o porquê. Eu vou passar para o exercício agora. E aí a gente trabalha um pouquinho sobre essa lei de Ohm e os resistores em paralelo. Um minutinho só. Antes, pessoal, da gente começar a resolver, eu vim trazer a fórmula para a gente poder resolver a fórmula que a gente usa como base para poder resolver, né, os resistores em paralelo. Então, como que funciona essa equação, pessoal? A gente tem duas formas de poder fazer esses cálculos, né? Mas eu vou explicar da segunda forma, que eu, particularmente, Davi, acho mais simples e mais rápido. Você pode fazer tanto tirando o MMC da primeira fórmula, ou fazer da segunda fórmula. O resultado vai ser o mesmo. Eu acho que a segunda é mais fácil, mas impede de você pegar e falar assim, ah não, professor, eu tenho um raciocínio rápido e tal, eu consigo fazer direto. Eu falo, mano, você que manda, entendeu? Do jeito que você achar que você tem a capacidade de resolver de forma mais rápida, mais direta, é isso aí, tá bom? Então vamos lá, pessoal, resolvendo a associação de resistores. A gente tem duas fórmulas, pessoal. A primeira é a seguinte, vamos pegar essa aqui como primeira e essa aqui como segunda. A gente tem duas formas de resolver. Vocês lembram o que é o REC? O REC é a soma de todos os resistores. A gente pode fazer da seguinte forma. 1 sobre REC vai ser igual a 1 sobre resistor 1, mais 1 sobre resistor 2, mais 1 sobre resistor 3. Vai ficar praticamente em forma de fração. A partir daí você tem que tirar
o mínimo múltiplo comum, né, entre ambos os resistores, e colocar e tirar o MMC e fazer passo a passo, né? Depois de tirar o MMC, descobrir o valor de REC total. A segunda forma, pessoal, ela é para mim mais simples e que eu acho que eu vou resolver o exercício através dela, que eu acho que ela economiza um pouco mais de pensamento, vamos pensar assim. Você tem que calcular menos, ela é um pouco mais direta, ok? Então vamos lá. A segunda fórmula o segundo jeito de se fazer é desse jeito aqui, ó. R1, resistência 1, vezes resistência 2, dividido por R1 mais R2. O que você vai fazer? Você vai pegar o resistor 1 vezes o resistor 2. Vai achar um resultado X, entendeu? Vai achar um resultado X. Vai puxar a barrinha para dividir. Dividido pelo resultado 1 mais o resistor 2. Aí vai dar um valor X. Divide um pelo outro, tá ok. Aí o que acontece? Vamos pegar um exemplo que a gente fez primeiro o resistor 1 e 2, correto? A gente fez o resistor 1 e 2. O que a gente vai fazer? Para poder achar o valor do resistor 3, a mesma coisa. A gente vem aqui, ó, eu, por exemplo, gosto de fazer assim, ó. R1, 2 vezes R3 dividido por R1, 2 mais R3. A soma do resistor 1 e 2 você coloca aqui, vezes o R3, que vai ser o que sobra, dividido pela soma, a multiplicação em cima, desculpa, dividido pela soma de R1 mais R1 mais 2 mais R3, entendeu? Na hora que a gente for fazer o exercício agora eu vou mudar para o exercício, que aí vocês vão entender como que funciona melhor. Assim eu acho que o passo a passo fica mais fácil, entendeu? Beleza, então anotem essas duas fórmulas, vocês podem treinar para poder fazer de ambos os jeitos. Então eu vou pedir para que agora vocês peguem o caderno de vocês e anotem essas duas fórmulas. Por quê? Essas fórmulas são as bases para a gente poder resolver associação de paralelos, entendeu? Pode ser em qualquer um desses dois tipos. E sempre lembrar que a gente vai usar a equação da primeira lei de Ohm para poder completar os exercícios. Mas calma, não pira. Você deve estar falando assim, porra, professor, deu uma confusão aqui na mente, hein? Esse tal de REC, R1, R2, R3. Calma, calma. Vamos fazer com calma, passo a passo, bonitinho, tranquilo, sem estresse, entendeu? Com calma, que aí vocês vão ver como que não tem dificuldade. Igual eu falo, na física, o que dificulta, talvez, é porque ela tem muita simbologia. E as letras e os símbolos se repetem muito. Então, geralmente, isso pode causar uma confusão. Mas se você souber como aplicar a fórmula, como trocar os símbolos por valores corretos, vocês vão ver que não tem dificuldade nenhuma, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou passar para o exercício aqui. Então vamos lá, pessoal. Vamos para esse exercício que a gente vai fazer junto e depois eu vou deixar de para casa esse mesmo exercício, só que invertendo os valores, tá bom? Então vamos lá. 3 resistores são associados em paralelo conforme a figura abaixo. Não reparem no desenho porque eu sou péssimo para poder desenhar, tá bom? Como vocês podem ver, pessoal, aqui eu tenho um resistor 1. Opa, vou voltar aqui. Tenho canetinha. Eu tenho um resistor 1, R1, R2 e R3. O R1 vale 24 ohm. O R2 também vale 24 ohm. E o R3 vale 6 ohm. Opa, e o R3 vale 6 ohm. Então vamos lá. Como vocês podem ver aqui de baixo,
a intensidade total, a DDP total, ela vale 120 volts. Então foquem bem nesses três valores aí. Resistor 1, 24 ohm. Resistor 2, 24 ohm também. E o resistor 3, 6 ohm. Agora a gente vai resolver. Vamos lá. Determine a resistência equivalente. Então vamos lá, pessoal. Antes de eu mostrar o cálculo como que faz, vamos fazer com calma. Vamos lembrar primeiro da equação. Qual que é a primeira equação? Vamos passo a passo, tá bom? Vamos lá, vamos pegar aqui, ó. R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Essa é a equação básica. A gente vai fazer passo a passo. Então vamos aqui que eu já fiz aqui, já dei uma adiantada aqui, ó. R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Então vamos lá. Qual que é o resistor 1, pessoal? O resistor 1 a gente sabe que é 24. Qual é o resistor 2? O resistor 2 também é 24. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, 24 vezes 24. Vamos lá, 24 vezes 24. 24 vezes 24, 576. 24 vezes 24, 576. Beleza? 24 mais 24 é igual a 48. Resolvemos aí. O que a gente vai fazer? Pegar esses resultados, né? Dividir um pelo outro. 576 dividido por 48, quanto dá? 12 ohm. Então, beleza. A gente descobriu que a resistência equivalente do ponto R1 e R2, a soma desses dois pontos, equivale a 12 ohm. Agora a gente vai fazer a mesma coisa no campo embaixo, no campo mais para baixo. Deixa eu puxar minha câmerazinha para cá. REC vai ser igual a soma de R1 mais R2 vezes R3 dividido pela soma de R1 e R2 mais R3. Então vamos lá. Pessoal, qual é o valor da soma de R1 mais R2? A gente sabe que é 12 ohm. Vezes qual é o valor de R3? 6 ohm. O que a gente vai fazer? 12 vezes 6. A gente descobriu ali um valor de 72. Agora vamos resolver embaixo. R1, a soma de R1 e R2 é igual mais R3. Qual que é o valor da soma de R1 mais R2? 12. Qual é o valor do resistor 3? 6. 12 mais 6, 18. A gente vai dividir 7,2 dividido por 18. A gente vai ter um total de 4 ohm. Beleza? Tranquilo. Então a gente já descobriu o valor da resistência equivalente. O valor da resistência equivalente é de 4 ohm, porque resolvemos os três resistores. Acabou aí. Simples, né? Utilizamos a fórmula principal, fizemos de 2 em 2, tranquilo. Beleza? Deu para pegar aí de boa? Se não deu, volta um pouquinho no vídeo, tá bom? Sempre lembrar, trocar os valores na sequência. Agora a gente quer saber o seguinte: a intensidade das correntes I1, I2 e I3. O que a gente vai utilizar, pessoal? Vocês lembram o seguinte, que eu falei que a DDP, que é o valor de U, que o nesse caso, na associação em paralelo, ele vai ser constante. Então, na questão aqui, a gente tem que o valor de U ele é constante, ele vale 120 volts. Esse valor ele não vai mudar, ok? O que a gente vai fazer? Vai fazer o cálculo usando a lei de Ohm. Então, vamos para o primeiro aqui. A gente repetiu a fórmula, U vai ser constante, ok?
U vai ser igual ao resistor 1 vezes a intensidade 1, que vai ser a corrente. Então vamos lá. Qual é o valor, pessoal, de U? A gente sabe que equivale a 120 volts. Qual é o valor do resistor 1? A gente volta aqui e vê. O resistor 1, aqui em cima, vale 24. Beleza. Facinho, mamão com açúcar. Vezes I. I é a intensidade que a gente quer descobrir. 120 dividido por 24 vai ser o valor da intensidade. Nesse caso, a intensidade, quando eu pegar 120 dividido por 24, a intensidade vai ser igual a 5 amperes. Beleza? Matei a intensidade da corrente I1. Agora a gente vai saber a intensidade da corrente I2. Vamos repetir a fórmula na sua forma grossa. U vai ser igual a resistor 2 vezes intensidade 2. Beleza? Qual é o valor de U? O valor de U, quanto que é? Vamos voltar aqui. 120 volts. A gente vem, repete o 120. Qual é o valor de R2? O valor de R2, opa, Davi, também é 24. Então a gente vem aqui e coloca o 24. Mesma coisa, 120 dividido por 24 e vai ser igual a 5 amperes. Pessoal, notem uma coisa. Vocês lembram que eu falei que a intensidade da corrente que vai atravessar cada resistor pode ser igual ou diferente? Então, no caso de A e B, a intensidade ela está sendo igual. Então, a corrente, o resistor, ele é igual. Então, a intensidade também tem que ser igual. Como vocês viram, ele tem um resistor de 24 ohm e a sua intensidade ela se manteve a mesma. Em ambos os aspectos ficaram 5 amperes. Beleza? Ficaram iguais. Agora, o C é diferente, né? Então, vamos lá. U é igual ao resistor 3 vezes a intensidade 3, ok? Qual que é o valor de U? Vamos voltar aqui no U. O U vale 120 volts. Qual que é o valor do resistor 3? O resistor 3 vale 6 volts. Então, o que eu vou fazer? 120, que é o U, é igual ao resistor 3, que equivale a 6, vezes I3. O I é o que eu quero descobrir. 120 dividido por 6 é igual a 20 amperes. I equivale a 20 amperes. Beleza? Então é isso, pessoal. Quando a gente falar de associação de resistores em paralelo, vocês têm que entender o que? O U ele vai ser constante. O que vai valer, o que vai mudar é a diferença de intensidade em cada resistor. Esse resistor, cada resistor aqui estava recebendo uma intensidade de corrente diferente, entendeu? O resistor 1 e 2 receberam 5 amperes e o resistor 3 estava recebendo 20 amperes. Então eles podem ser iguais, mas também podem ser diferentes, ok? Deu para pegar? Então é isso, pessoal. Deixa eu ver aqui. Eu vou passar agora para vocês um exercício para que vocês possam estar dando uma praticada e entender, pessoal, que tanto em série quanto em paralelo eles se assemelham, entendeu? É entender que em série o I que é o constante e no paralelo o U que é o constante, ok? Eu vou passar para vocês esse mesmo exercício aqui. Só que o que a gente vai mudar? A gente vai mudar os valores. Vamos mudar esses valores aqui para poder dar uma dificultadazinha. Eu vou fazer até por múltiplos, entendeu? Então esse aqui vai valer 48. Esse aqui vai valer 36. E esse aqui vai valer 12. Façam esse exercício, o mesmo exercício, a mesma ideia de exercício, trocando os valores de cada resistor, tá bom? Use a fórmula do REC, né? REC é igual R1 vezes R2 sobre
R1 mais R2. Soma primeiro os dois primeiros resistores e depois o resultado você soma e continua o cálculo. Davi, se tivesse 4, 5, 6, 10, 50 resistores, sempre faça de 2 em 2. Você pode ou tirar o mínimo múltiplo comum de todos, de ambos, ou você pode fazer de 2 em 2, que na minha concepção dá menos trabalho, tá bom? Então é isso, pessoal. A aula de hoje ela está ficando por aqui. Espero que você tenha entendido. Caso tenha alguma dúvida, pode estar me mandando por e-mail. Caso você tenha feito o exercício, quer mandar para eu poder dar uma corrigida, pode me mandar. Vai ser um prazer que assim que eu puder eu vou estar respondendo, tá bom? E você, meu aluno do Savassi, a partir da próxima de quinta-feira, todo dia eu vou postar. Todo dia que seria a nossa aula, eu vou postar uma tarefinha, coisa simples, pode ser assistir um filme, assistir um vídeo, fazer um exercício, fazer a leitura do livro, só para que vocês pratiquem um pouco mais, tá bom? A aula de hoje fica por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus, até a aula da semana que vem. Tchauzinho, um abraço.